Você vai identificar que muito, na verdade, um pouco de tudo que a gente viu lá no Excel, ele vai estar se aplicando aqui. Por mais que a gente não viu sobre, a gente não teve uma aula própria de gráfico lá no Excel, mas eu acho que eu até te mandei uma publicação, um resumo, né, de como utilizar os gráficos. Uhum. E tudo isso a gente vai estar aplicando aqui no Power BI. Então, em que sentido que a gente vai estar fazendo essa aplicação? O Power BI ele vai trabalhar com a mesma ideia de gráfico que o Excel. Então, nós vamos ter os gráficos separados por tipo de sua utilidade. Nós vamos ter gráficos comparativos, gráficos para análise temporal e gráfico proporcional. Tá? Basicamente, vão ser esses três tipos de gráficos que nós vamos estar trabalhando. Cada tipo de gráfico tem a sua forma de utilização específica e própria. Tá bem? Como a gente não viu isso no Excel, eu vou estar aprofundando um pouco melhor aqui. Mas Tá. em que sentido que eu vou estar... Por que ele é tão importante? Né? O gráfico ele vai ser importante para facilitar a visualização do seu dado. Então, o gráfico nada mais é, Aline, que um resumo da sua informação. Ao invés de eu ficar lendo linhas e mais linhas, eu vou ler um gráfico. Porém, esse gráfico ele tem que ser intuitivo. Ele tem que dar e passar a ideia mesmo do que eu quero transmitir. Por quê? Acontece o seguinte: se eu escolho o gráfico errado, para o dado errado e a informação errada, provavelmente o meu leitor vai ler e interpretar de uma forma errada. Então, o primeiro ponto é esse: a escolha certa do tipo de gráfico que eu vou utilizar, dado o dado que eu tenho. Né? Segundo ponto: quem vai ler o meu dash? Quem vai ler o meu dash já tem uma instrução? Não, não tem. Então eu preciso traduzir para ele aquela informação de modo que ele entenda. Quem vai ler meu dash já tem uma instrução intermediária, então eu posso avançar um pouco. Não, quem vai ler meu dash é expert, então eu posso fazer um gráfico, por mais complicado que seja, ele vai conseguir entender. Mas, para mim, quanto mais simples a informação é passada, melhor é. Para a gente não ter nenhum ruído de comunicação nesse meio caminho, tá bom? Então, quanto mais simples, não no sentido da informação, a informação ela vai ser eficiente, a informação ela tem que ser completa. Mas quando eu falo simplicidade, é na exposição do seu dado. Então, quanto mais simples, quanto mais direto eu exponho o meu dado, a minha informação, menos ruído eu vou estar tendo. Se eu tenho menos ruído, a minha mensagem é passada de forma mais correta. E é exatamente isso que eu vou estar trabalhando aqui hoje com você. Uhum. Então, beleza. Eu tenho, como você viu, três tipos de informação, três tipos de dados que a gente trabalha. Nós vamos ter informações textuais, informações numéricas e informações de data e hora. Essas informações elas podem ter a sua variação, mas no geral vão ficar entre essas três categorias. Onde que vão estar os gráficos? Nessa seção aqui, ó, visualizações. Então, nós vamos ter desde este gráfico aqui, deste ícone, até aqui. Então, tudo isso daqui, basicamente, com exceção dessa setinha, tudo isso daqui é gráficos. Então, nós vamos ter 24 gráficos que nós podemos utilizar dentro do Power BI. Cada gráfico vai ter a sua especificidade, mas, no geral, como eu comentei, eles vão ficar em torno de três categorias: comparação, temporal e proporção. Beleza. O que seria um gráfico de comparação? Depois eu vou até te mandar uma apresentação de uma aula que eu dei aqui para o pessoal da Unifal, falando sobre essa questão de análise de dados. Então, quando eu estou comparando, eu quero colocar valores um do lado do outro, a fim de comparar, como a própria palavra já diz. O gráfico principal que a gente vai ter nesse quesito vai ser o gráfico de coluna. Uhum. Então, nós vamos ter o gráfico de coluna aqui. Esse gráfico aqui no caso, ó, gráfico de coluna. Ah, mas ele está empilhado. Sem problema. Se empilhado, a gente vai entender o que isso significa. Vamos primeiro passar gráfico, os três principais, para depois a gente aprofundar. Então, o gráfico de coluna. Cliquei nele aqui, ele já exibe.
Vamos clicar nesse clusterizado mesmo. Ó, então, eu peguei aqui, ó, gráfico de coluna clusterizado. Ele já adiciona. O que significa esse cristalizado? Esse clusterizado é quando a gente está falando de clusters. Tá, o que significa esse clusters? Eu estou trabalhando com agrupamentos de informação. Então, se eu quiser, eu posso estar trabalhando com mais de uma variável no mesmo eixo. Ah, tá. A gente vai ver aqui na prática o que seria esse cluster, tá? Tá. Mas basicamente vai ser um agrupamento de informações, esse cluster. Que é o padrão, tá? É que a gente aprende a não chamar assim, a gente aprende a simplificar, o que eu concordo. Então, quando a gente adiciona o gráfico, a gente vai ter aqui, ó, eixo X, eixo Y e legenda. Aí, se a gente desce, a gente vai ter múltiplos pequenos, dica de ferramenta. Ok. Mas o principal de um gráfico, eixo X, eixo Y. Esse é o principal de um gráfico. Então, dentre aqui a minha base de dados, vamos conferir aqui, ó. Tá aqui a base que você me enviou, né? Eu tenho várias informações. Deixa eu confirmar. Esse tipo de saco aqui sempre vai ser sem, beleza? Eu não me atentei. Se a gente teria... a gente já vai ter as informações que eu preciso estar trabalhando aqui. Eu vou adicionar então aqui. Eu vou trabalhar com uma outra base de dados, tá, Aline? Opa. Vou fazer a inserção dela aqui. Só pra gente conseguir colocar em prática o que nós queremos. Você vai trabalhar com a sua de transporte? Exatamente. Porque ali eu vou ter as categorias mais bem definidas. E além de categoria, eu vou ter informações que eu posso estar somando e agrupando, né? Aqui nem tudo eu posso somar e agrupar, porque, por exemplo, nem todas as linhas foram selecionadas por conta da liquidez, da base líquida e tudo mais. Vamos transformar aqui. Essa base ela costuma vir bem arrumada também, então a gente não vai ter muito trabalho. Não. Gente. Peguei a base errada. O que eu quero essa daqui. Agora sim. Porque daí, por exemplo, Aline, por que eu peguei essa daqui, né? Porque daí eu posso ver quanto que eu enviei de frete para cada estado do Brasil, por exemplo. Então eu consigo somar por uma categoria base, né? Deixa eu só conferir se o meu... Beleza. Aqui é interessante também que a gente vai ver como que fica quando eu tenho duas bases aplicadas aqui. Certo, então aqui agora tem duas bases, né? Vou usar essa segunda. Então, se eu tenho um gráfico
comparativo, no caso um gráfico de coluna, o que eu tenho e que eu acabo de utilizar ali, né? Então eu vou ter o meu eixo X e o meu eixo Y. Eu tenho aqui uma base de dados que vai falar de transporte. Eu quero saber qual estado que eu trabalho, que eu mando mais, que eu ganho mais em frete. Então o que eu posso estar fazendo aqui? O meu estado, o meu eixo X, ele vai ser a minha categoria. Então, o que eu estou comparando? Eu estou comparando o valor de frete por estado. Então, o estado é a minha categoria de análise. Então, eu clico no meu estado destino, que é a coluna que eu quero, e arrasto até o meu eixo X. Opa, meu eixo X. Para que ele já carrega ali a informação. Beleza. Meu eixo Y vai guiar a altura da minha coluna, né? Então, eu vou querer o frete. Quanto mais alto, maior vai ser aquele valor. Então, clico em frete e arrasto até o meu eixo Y. E assim ele já vai estar realizando. Ó. Posso vir aqui no cantinho e expandir. Então, automaticamente ele já cria o meu gráfico. Né? O que eu tenho aqui a mais além disso? Então, esse daqui é um gráfico simples. Né? Ó, soma de frete, estado, destino. Então, por exemplo, a gente vê aqui que São Paulo ele tem uma soma de frete maior que 1.200.000. Se eu posiciono o mouse, eu vejo 1.285.000. E por aí vai. Ok, mas está muito esquisito para mim. Não faz sentido eu estar fazendo uma análise da soma do meu frete, porque, vamos supor, o meu estado de São Paulo ele vende mais, porque ele tem mais gente, porque ele tem mais encomenda, então eu vou ter um valor maior para São Paulo. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber, por exemplo, a média dessa minha informação. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar nessa setinha, e daí eu já tenho as informações que eu queria fazer. Então, por exemplo, eu quero a média. Então, repare que quando eu faço a média do meu valor do frete, São Paulo já vem aqui para o meio, ó. E daí Sergipe ganha com o maior frete médio, em R$600. Mato Grosso do Sul menor, em 322. Então eu consigo ter uma análise mais assertiva. O que em termos de estratégia seria mais interessante? Talvez investir mais em fretes voltado a Sergipe. E talvez reduzir um pouco as minhas entregas para o Mato Grosso do Sul. Né? E daí eu posso fazer quaisquer outras informações. Então, por exemplo, o menor valor do frete. Olha, Goiás. Então, dentre o menor valor, Goiás tem o maior. 47. Daí São Paulo tem o menor. Nada a ver isso aqui, né? 79 centavos. E daí eu posso inverter também essa informação. Colocar o máximo. Não porque São Paulo tem o maior, não quer dizer que ele dá o lucro maior. Às vezes o que está no mediano ali dá um retorno, né? Exatamente. Você pode analisar. E daí a gente tem que ser mais analítico nesse sentido. O Power BI ele é por análise ali. Aqui a gente está falando só de frete. Mas em uma empresa convencional, a gente não vai estar falando só de frete. A gente vai estar falando exatamente de margem de contribuição, de lucro, de expectativa de retorno. Então, são vários índices que a gente vai estar trazendo ali. E provavelmente a soma não vai ser tudo isso. Né? A gente vai precisar se basear em mais fatores do que apenas o valor bruto da entrega. Né? Sim. Porque é exatamente o que você falou. Às vezes São Paulo eu estou ganhando 1.200.000, só que eu estou gastando tanto para mandar para São Paulo que não faz sentido para mim. Né? Vamos deixar aqui. A outra bem utilizada é a minha mediana. A mediana ela é muito utilizada. A diferença de média para mediano? A média ela vai pegar o valor total, então a soma de tudo que foi feito, e vai dividir pela quantidade de ocorrência. Então vamos supor, vou facilitar minha conta aqui, tá? Então eu mandei R$1.000 para Sergipe e eu fiz 5 entregas. Então eu vou pegar 1.000 dividido por 5, R$200. Então, em média, R$200 foi para Sergipe por entrega. Vamos supor São Paulo. Mandei R$1.000, só que eu fiz 10 entregas. 1.000 por 10, 100. Então, em média, cada entrega me gerou um valor de R$100. A mediana, por outro lado, vai ser o seguinte. Ela vai pegar
todos os valores. Então eu tive um frete de R$50, um frete de 150, um frete de 200, um frete de 80. Vai pegar todos esses valores, vai ordenar em ordem crescente. Então ele vai colocar na ordem crescente mesmo, do menor para o maior. E daí ele vai pegar essa base de dados que ele ordenou da forma crescente e vai pegar o meio. Então, se eu tenho 9 informações, ele vai pegar o quinto número. Se eu tenho 10 informações, ele vai fazer uma média entre o quinto e o sexto. Ok? Ah, tá. Ok. E essa é minha mediana. Em termos estatísticos, a mediana ela costuma ser mais assertiva. Mas daí a gente vai estar entrando em alguns outros problemas, como por exemplo, qual distribuição aquilo acontece, tá? Mas no geral, a mediana ela é melhor. Por quê? Porque ela vai pegar o centro. E daí da mediana, você sabe que 50% das suas informações é menor que aquele valor, 50% é maior que aquele valor. Porque o que acontece, Aline? Vamos supor que eu vou ter um monte de entrega que eu vou fazer a R$50. Vamos supor ali que eu vou ter 5 entregas de R$50. No geral, né? De novo, vamos facilitar minha conta. Eu vou ter 4 entregas de R$50. Ou seja, R$200. Só que eu tive uma entrega de R$800. Quando eu faço... Então, 200 mais 800 deu 1.000. Então, no geral, eu entreguei 1.000. Quando eu faço 1.000 dividido por 5 entregas, eu vou ter que cada entrega foi mais ou menos 250. O que é real. Porque cada entrega ficou ali em 1,50 mais ou menos. Eu tive uma entrega muito boa. Então a média, ela costuma ter essa sensibilidade mais agressiva para números extremos. Tanto para um número grande quanto para um número pequeno. Tá? Não sei se ficou confuso, mas deu para entender? Deu para entender. Perfeito. Isso é bem interessante, na verdade, dentro da estatística. Vamos deixar aqui na média. Tá. Beleza. Por que o gráfico de coluna é um gráfico comparativo? Porque eu estou comparando os estados. Esse é meu único motivo de utilizar ele. Eu estou fazendo uma comparação entre Sergipe, Ceará, Santa Catarina, Goiás, Distrito Federal, Rondônia. É uma comparação que eu estou trabalhando aqui. E por que agora eu vou ter essa ideia de cluster? Né? Então, por que eu tenho ideia de cluster? Por que ele é clusterizado? Vamos pegar aqui, ó, o status e coloco aqui no meu eixo X. Olha só, aqui ficou bem confuso, mas vamos tentar melhorar. Olha aqui a Bahia. Então, dentro da Bahia eu vou ter pedidos agendado, cancelado, entregue, pendente em trânsito. Dentro do Ceará, agendado, cancelado, entregue, pendente em trânsito. Então, eu tenho várias informações que eu estou analisando ali. Então, é um conjunto de informações que geram o meu cluster. Isso daqui ficou eficiente? Não estou entendendo nada que está escrito aqui. Mas, depois, se a gente fizer uma edição correta, talvez fique legal. Tá? Mas não é esse o caso. Mas, por exemplo, aqui ó, eu posso inverter essa ordem. Repare que está estado e status. Se eu inverto, olha só. Aí ele faz um conjunto, né? Ele vai fazer um conjunto, só que repare. Nesse meu formato de dado, eu perdi o meu status. Desculpa, o meu estado. Né? Ele só trouxe o meu status. E daí qual que é a vantagem? Nenhuma. Né? Mas vamos lá. Vamos manter aqui em estado. Antes de a gente seguir, eu vou deixar ele aqui no canto. E depois a gente volta nele. Então esse aqui é o meu primeiro tipo de gráfico. Um gráfico de comparação categórica. Ele é um gráfico categórico. Agora, vamos ver um gráfico de linha. O gráfico de linha ele é utilizado para uma projeção, para uma apresentação temporal. Então, o foco do meu gráfico de linha vai ser essa análise temporal. Ok? Por que ele dá essa análise temporal? Porque o gráfico de linha, a imagem que ele me passa é uma imagem de progressão, é uma imagem de continuidade, é uma imagem de algo que se movimenta. Então, o gráfico de linha, ele se movimenta ali. Tá? Isso quase que filosoficamente falando, né? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, a mesma coisa, eixo X, eixo Y. Então, vamos lá em data de entrega. Vou colocar a minha data. Então, repare, a data vai ser no meu eixo X.
Ele carregou aqui. Já carregou, beleza. E o que eu quero? Eu quero frete. Por quê? Eu quero ver quando que eu tive o meu maior frete. Uhum. Olha só. Ficou com um pontinho aqui só. Por quê? Porque ele está me trazendo o ano. Então repare, ó, data de entrega, ano, trimestre, mês e dia. Ele está me trazendo apenas a minha informação de ano. Eu não quero a informação de ano, eu quero a informação geral. Então o que eu faço? Eu vou clicar aqui na setinha, data de entrega. Olha só que interessante. Uma pergunta. Pode falar. Pro gráfico para utilizar o gráfico de linhas, a referência teria que ser mais numérica mesmo, assim, exemplo, data, valores, tem Você meio que fala se eu uma... posso estar trabalhando, por exemplo, com data e algum valor textual? Não, exemplo, igual no gráfico de cima você trabalhou com estados Ah, sim. e valores, Isso. certo? Para o gráfico de linhas, você falou, movimento, seria essa visão de que vai oscilando, né? Isso. Então, seria mais relacionado a datas ou não? Sim, não, totalmente relacionado a datas. Eu vou Uhum, colocar aqui um estado para você ver. Dá na é, mesma, ele vai fazer o uhum, gráfico. uhum, E se a mas gente fica uma reparar, é o coisa mesmo muito... gráfico daqui de cima, ó, vou pôr a média. É o mesmo gráfico daqui de cima. Entendi. Só que, em termos de análise, é confuso. Sim, Por quê? Bahia. Quanto que é Bahia? Eu não faço ideia, eu vou ter que pôr o mouse aqui e ver. é. Né? Então, ele não combina. Por isso que eu te falei lá no começo que a gente tem que escolher o tipo de dado correto para o tipo de Uhum, informação que eu quero. O tipo de gráfico correto para o tipo de informação que eu quero passar. Isso significa que eu estou preso numa caixinha? Não, em hipótese nenhuma. Você pode extrapolar isso que eu estou falando, nada é regra. uhum, Mas, por exemplo, o gráfico de linha é um pouco de regra, porque fica confuso, né? Então, no geral, o gráfico de linha é data. Mas olha só, ficou muito confuso ainda para mim. Então, a gente pode estar simplificando isso. Por que que ficou confuso? Por que que ficou com um monte de sobe e desce? Porque quando eu coloco data, né, que foi aqui o que eu coloquei, data de entrega, ele me retorna exatamente todos os dias. Olha lá, 7 de julho, 8 de julho, 9 de julho, 10 de julho. Então, quando eu ponho, ele me retorna todos os dias uhum, daquela minha sequência. Quando eu coloco hierarquia de datas, e eu vou retirando informações daqui, por exemplo, tiro o trimestre, tiro o ano, olha só, ele vai simplificando. É claro que aqui eu tenho pouca informação de dado. O meu dado aqui é 5.000 linhas só. Mas, olha só, quando eu deixo mês, ele vai me falar aqui, ó, eu tenho informações. Deixa eu somar, né? Eu tenho informações em branco? Nossa, eu tenho muito valor em branco. Depois eu vou até conferir sobre isso daqui. Tá. É a data de coleta que eu precisava ver. Então, por exemplo, quando eu pego aqui mês, ó, na data de coleta ele foi um pouquinho melhor. Então, por exemplo, ó, aqui agora tá ano. Então ele me trouxe ó, julho de 2023 a fevereiro de 2024. no Então eu intervalo. consigo ver onde que está minha melhor venda. Nesse caso aqui, eu não tenho muita oscilação, ó, de agosto até janeiro. Uhum, Então daí eu já começo a pensar e deduzir que meu final de ano é melhor. Ou daí, senão eu posso fazer uma análise trimestral. Então olha aqui, ó, o meu melhor trimestre é o quarto. Então o quarto trimestre do ano vai ser meu melhor trimestre de vendas. Ou uhum, vamos supor, eu vou fazer uma análise aqui, ó, mensal. Então, ó, de novo, né, a partir de agosto isso melhora. Agora olha que interessante, se eu faço uma análise diária, eu consigo ver qual dia que está acontecendo a minha movimentação maior. Então eu vejo aqui uma movimentação interessante por volta do dia 10. Eu tenho um pico maior no dia 21, mas ao mesmo tempo eu tenho uma queda no dia 20. E daí você tem que estar vendo o porquê daquilo, lógico, né? uhum.
porque daquilo às vezes é um feriado, às vezes é um final de semana, e daí tudo mais. Mas isso daqui em termos de análise é muito interessante, tá? Qual que é o correto? Não existe correto. Você vai deixar aquilo que for necessário para você. Tá? No geral, eu gosto de tentar deixar algo de novo, né? Mais limpo. Né? Então, algo que trabalhe ali algo mais limpo, alguma ideia mais natural. Esse sobe e desce aqui é muito raro de você encontrar. Por que é muito raro de você encontrar? Porque essa base aqui que você está vendo, ela foi gerada por meio aleatório. Mas na vida real não é esse sobe e desce doido. Pelo menos espera-se que não seja. Geralmente a gente vai ver uma tendência acontecendo ali. Tá? Então geralmente vai ter uma tendência que vai estar me guiando para determinado caminho. Ok. Vou deixar aqui por meio só para ficar um pouco mais simplificado. Então, linha, depois a gente vai voltar nele, tá? Mas só para apresentar superficialmente. Linha vai estar trabalhando essa ideia temporal. E por fim, dos três principais, eu vou ter o gráfico de pizza, que vai estar trabalhando a ideia do proporcional. Então, a minha análise que eu vou fazer da ideia do gráfico de pizza vai ser sempre uma ideia de análise percentual. Tá, em que sentido isso? É uma pizza. Então é aquilo básico que a gente aprende no gráfico de pizza. Eu estou falando de proporção. Então, por exemplo, repare aqui que o gráfico de pizza, ele tem valores apenas. Ele tem legenda e valores. Os outros também têm legenda, a gente vai aprofundar depois. Mas o gráfico de pizza, a legenda é essencial, é crucial ter a legenda. Então vamos lá, valores. O que eu quero analisar aqui? Ora, eu quero analisar o frete. Tá, beleza, você quer analisar o frete, olha lá, 100%. O frete é sua totalidade, faz sentido essa questão. Mas eu quero analisar o frete com base em quê? Com base no status. E daí eu coloco o status na minha legenda. E daí então ele já me gera o meu percentual. Então em azul claro eu vou ter entregue, ou seja, 60% da minha informação, das minhas entregas, das minhas mercadorias foram entregues. Eu vou ter que 15% estão em trânsito, eu vou ter que quase 10% está agendado, novamente quase 10%, né, muito próximos valores estão pendentes, e 5% cancelado. Certo. Então o gráfico de pizza tem essa ideia do gráfico em proporção. Eu estou proporcionando determinada análise, ok? Tem alguma dúvida por enquanto? Não? Não? O que eu pensei aqui? Eu vou passar por cada um desses gráficos agora de uma forma mais rápida, tá? Para depois a gente aprofundar em cada um e nesses três aqui. Eu acho que vai ser melhor. Eu vejo muito esse que tem o igual do carro lá, velocímetro. Ah, sim. Ele é um gráfico diferente, né? Ele foge desses três aqui, tanto que eu ensino ele até em outro período. Ele é um gráfico, só que ele é um gráfico indicador. Né? Então, por que ele existe? Né? Ele tem uma dinâmica diferente aqui. Vamos falar dele aqui já. Literalmente, ele vai ser um gráfico que vai buscar indicar uma meta. O foco dele é uma indicação de meta, uma indicação de objetivo. Tá? Justamente então, nessas partes que eu via ele mesmo. Ele tem essa ideia de meta. Meta. Assim como o velocímetro do carro é um ponteiro que vai aumentando conforme ele vai recebendo informação. A gente vai estar colocando uma meta, um objetivo para onde esse ponteiro deve chegar. Né? E a gente vai estar configurando isso. Então vamos lá, a gente tem aqui, ó, quando eu coloco o indicador, eu vou ter aqui o valor mínimo e o valor máximo. E o valor destino. A gente vai se aprofundar mais nisso também mais para frente. Tá? Mas como você chamou a atenção dele, eu já vou estar resumindo ele aqui um pouco para a gente conhecer. Então, por exemplo, eu vou ter o meu frete. Vamos colocar o frete aqui. Ó. Então, meu frete total, então a soma, é 2.770.000.
Ok. E daí ele coloca como meu máximo 5.540.000. Por quê? Porque é o dobro. Ele só dobra a princípio. Quando ele não tem informação, ele vai estar dobrando o meu valor. Isso aqui é irreal. Por quê? Se subir R$1 aqui, vai subir R$1 aqui. E por aí vai. Então eu nunca vou atingir a meta. Porque eu preciso estar configurando esta meta. Certo. E daí vamos lá. Vou fazer a configuração básica, simples, para depois a gente aprofundar mais para frente, tá bom? Tá bom. Porque daí a gente começa, Aline, no futuro, e isso na parte 2 do curso de Power BI, a gente vai ver todas as fórmulas condicionais. É por isso que, se não me engano, o indicador está até na parte 2. Porque ele sem fórmula condicional fica muito arbitrário. Então a gente vai ver todas as fórmulas condicionais, isso vai ser interessante. Mas eu vou vir aqui, ó, formate seu visual. Eu vou trabalhar aqui agora com você apenas o que é importante para o indicador. Depois eu vou aprofundar todo tipo de formatação nos outros tipos de gráfico, tá? Porque é basicamente repetido. Então eu vou ter aqui, ó, eixo do medidor. Isso daqui é o crucial. Então, mínimo, máximo, destino. Esse f de x é justamente o que eu falei, que são as formatações condicionais. Eu vou colocar uma fórmula que vai me indicar qual que é a minha meta, ou que vai me indicar qual que é o máximo que eu posso estar atingindo. Entendeu? Essa fórmula geralmente é o que vai estar guiando tudo, tá? Por isso que vai ser importante quando a gente chegar mais na frente lá de falar o condicional. Mas vamos lá, o mínimo. O mínimo eu vou deixar em 0. Deixa ele em automático que tá tudo certo. O máximo. O que é o máximo para uma empresa? Ora, eu vou estar colocando um valor que eu considero ali interessante. Geralmente esse valor máximo no eixo do medidor, né, depende muito do que a gente está falando, mas por exemplo, tem alguns índices, né, alguns KPIs, que vai de 0 a 1. Então meu valor máximo é 1. E daí eu vou ter uma meta dentro desse 0 a 1. Ok. Nesse meu caso aqui, quanto mais, melhor. Então nem faz sentido eu estar colocando muito valor máximo. Mas se eu não coloco o valor máximo, repare que como ele dobra a informação e eu nunca vou estar chegando onde eu quero. Então é importante que a gente coloque, tá? Então eu vou colocar aqui só a título de exemplo, vou pôr 4 milhões. 4 milhões. Então repare agora que meu indicador andou um pouco. E vamos um pouco. Você não está mais 50%, deve estar uns 60%. 50%, exato. Exato. E o meu destino, vamos supor que seja 3 milhões e 200. Espera aí que agora eu me perdi. Ah, acertei. Foi. Então, 3 milhões e 200. Ou seja, eu quero chegar aqui. Se eu chego em 3 milhões e 200, eu bati minha meta, por exemplo. E daí eu vejo quão perto que eu estou desses 3 milhões e 200. Né? Isso daqui, aí a gente vai estar entrando, e daí isso é muito interessante, porque a análise de dados ela é muito complexa e invade outros aspectos assim da ciência. Por quê? Porque aqui a gente já está entrando numa ideia de marketing, numa ideia de operação do funcionário. Quando você coloca uma meta visível para ele, e ele vê que está chegando perto, teoricamente isso acaba encorajando e animando cada vez mais o seu funcionário a bater aquela meta. Então, por isso que o indicador, esse gráfico de indicador é tão utilizado. Né? Porque a gente coloca o seu funcionário a diariamente observar aquela meta, observar aquele destino que ele precisa chegar e bater, e quanto mais ele faz, ele vai vendo o indicador andando, né? Então aqui a gente é quase uma ideia da psicologia mesmo. Quase não, né? É uma psicologia que a gente faz mesmo. Ok. Beleza? Tranquilo? Beleza. Aqui, de novo, viu, Aline? A gente vai aprofundar isso muito quando a gente chegar na fórmula, na função condicional. Tá. E daí você vai ver que vai explodir sua cabeça, porque a gente vai colocar fórmulas. Então, por exemplo, a sua função vai ser, vamos supor, a sua meta hoje vai ser 2% do valor total de mercadoria. Né? Então, a gente começa a colocar critérios mais subjetivos. Ok. Esses aqui, os 4, né? Eu coloco até o indicador aqui. Eles são os principais. Tá?
Mas principalmente esses 3 aqui vão ser os principais. E daí os outros eu vou estar passando de forma muito rápida, porque são derivados. Tá? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho aqui o gráfico de coluna e eu tenho o gráfico de barra. Então, repara, o gráfico de barra clusterizado. Mesma coisa. Só que, ao invés dele estar na vertical, ele está na horizontal. E daí, a gente vai estar vendo, né, o sentido dele é inverso, né? Então, agora o meu valor vai ser no meu eixo X e a minha base de comparação vai ser no meu eixo Y. Né? Então, ele tem uma ideia inversa. E por que eu vou usar um e não vou usar o outro, sendo que os dois têm a mesma função? Basicamente, Aline, de novo, uma questão quase que psicológica. Um gráfico de barra, que é esse que eu estou falando aqui na horizontal, me traz uma ideia maior de progressão. Ele me traz uma ideia maior de avanço. Então, isso talvez, para quem vai ler, é mais agradável aos olhos do que um gráfico de coluna, que é apenas uma informação estática. O gráfico de coluna, muitas pessoas acham que é quase que um tapa ali que o computador dá, porque ele é estático. O gráfico de barra ele já traz essa ideia de progressão, de avanço, né? Mas eu vou usar o que eu achar melhor, o que o meu dado permitir mais. Às vezes vai ficar horrível, né? Eu tenho sempre que fazer essa compensação entre qual tipo de gráfico que eu vou estar utilizando. E daí você deve ter observado que tem essas aqui, ó, né, que são os gráficos de coluna empilhada, 100% empilhada, e o gráfico de coluna empilhada. Da mesma forma, eu tenho gráfico de barra 100% empilhada e gráfico de barras empilhadas. O que significa isso? Vamos pegar aqui o gráfico de coluna 100% empilhado. Então, eu tenho eixo X, eixo Y e legenda. Ok. Mas é a mesma coisa. Ó. Então, eixo X, meu frete. Eixo Y, minha coluna. Opa, o stop, né? Eixo Y, meu stop. Aqui. Eu converti aqui. Você viu que foi até bom, né? Você reparou aqui que quando eu inverti ficou nada a ver. Então eu preciso colocar impossível de analisar. Isso aqui não me traz informação nenhuma. Então eu sempre preciso me atentar a colocar os eixos de forma correta. Bom, olha aqui. Se eu clico aqui ao modo de foco, eu vou estar exibindo só ele, tá? Que informação que ele está me passando aqui? 0. Por quê? Porque ele está me trabalhando a ideia do percentual. Ou seja, é uma junção do gráfico de coluna, que é comparativo, com o gráfico de pizza, que é proporcional. Então, eu tenho no eixo X os meus estados, no eixo Y o meu frete. Só que o meu frete agora está em percentual. O que me falta aqui? Me falta uma legenda. E daí eu venho aqui e coloco o status. Opa. Você já pode trabalhar com 3 informações. Olha que fica. Com 3 informações, exatamente. E daí, então, eu tenho aqui uma legenda. E daí eu observo, por exemplo, olha aqui, Goiás. Goiás e Rio Grande do Sul. Eles não têm nada pendente. Já Mato Grosso do Sul tem a maior parte, tem uma quantidade mais expressiva pendente. E se eu posiciono o mouse, eu vejo, olha lá, 1.494, 27%. E aqui agora, Aline, eu estou trabalhando com 3 informações em percentual. Então eu não vou ter São Paulo com um valor absurdo. Por quê? Porque agora eu estou falando de percentual, né? Então eu estou falando em percentual. Todos eles, por exemplo, estão com a maior parte entregue. Mas alguns aqui tem mais coisa pendente. Então, por exemplo, o que me chama mais atenção, Mato Grosso do Sul e Sergipe. Ao mesmo tempo, Sergipe me chama atenção que não tem nada em trânsito. Goiás e Rio Grande do Sul nada pendente. E Goiás, na realidade, não tem nem nada cancelado, né? Então eu tenho uma análise comparativa em percentual. Eu não quero saber qual é mais, qual é menos. Eu quero saber qual estado está pior e qual estado está melhor. Sim. Em alguns critérios que eu estou trabalhando ali. Então esse gráfico é bem interessante, mas ele tem que ser usado bem. Porque, por exemplo, aqui está limpo. Quando eu volto para cá, ele já não fica tão visual, ó. Então eu preciso sempre saber utilizar dele, né? Usar com bastante cautela.
Mas ele é muito interessante esse gráfico aqui, de verdade mesmo. Uhum. Ao mesmo Esse é o de colunas, tá escrito 100% mesmo? empilhado. 100% empilhado. Lembre-se que a ideia dele é 100%. E por que empilhado? Porque é uma coluna em cima do outro. Então eu tenho o meu status empilhado, né? Ele vai dar a visão num total de 100 e dentro dele ele vai dar você fazer a separação. Exato, porque no gráfico de coluna normal ele tem a legenda também. O que acontece se eu colocar aqui o status? Olha lá, ele vai criar uma coluna para cada um. Vai ficar muito carregado. Então, o que ele faz esse gráfico de coluna nada mais é de pegar todas as colunas, colocar uma em cima da outra. E colocar em percentual. Por isso é empilhado. A mesma coisa a gente vai ter para o gráfico de barra. Tá? Opa! Daí eu tenho, né, o gráfico 100% empilhado e o gráfico empilhado. Eu não vou fazer o mesmo, então eu vou pegar só o empilhado. Ele não é 100% empilhado, ele é só empilhado. Tá? Então vamos ver a diferença. A diferença está no nome, né? Ele não vai estar trabalhando com base em 100. Né? Então ele não tem mais aquela ideia do 100%. Então agora aqui eu tenho. Aqui, e eu vou colocar minha legenda do status. Então ele vai ter essa mesma lógica, mas ele não está com a base 100, ele está em valores absolutos, né? Se eu ponho aqui, ó, 100% empilhado, ele acontece assim, ó. Se eu ponho só empilhado, ele não vai ter a base de 100%, ok? Ok. O mesmo se aplica, obviamente, né, à coluna empilhada. Se ele não é 100% empilhado, ele vai ser o valor absoluto. Certo. Tá. Então, repare que esses três gráficos aqui vão ser derivados do gráfico de coluna. Esses aqui empilhados até tem uma inspiração aqui no gráfico de pizza. Mas vamos fazendo essas associações, porque vai ficando mais fácil de compreender. Agora vamos falar dos filhos do gráfico de linha, se assim pode se dizer. Então eu tenho aqui meu gráfico de linha. Com o gráfico de linha, eu vou ter aqui o gráfico de área. O que é esse gráfico de área? Nada mais é do que um gráfico de linha, só que pintado. Então eu vou ter aqui a data da coleta. Eu vou ter o meu valor do frete. Então ele é um gráfico de linha, só que pintado. Então, ó, ele é todo pintado. Tá, qual que é a vantagem de eu usar um ou usar o outro? Nada mais é do que a imagem que eu estou transmitindo. Quando eu pinto a minha coluna, eu consigo ver a dimensão daquela informação. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui os dois no mesmo tamanho. Tá parecendo um exame do coração. Tá vendo? Tá vendo? Tem uma lógica para usar esse lá no exame de coração, Tem né? uma lógica por trás disso. Por que eles estão... aqui um tá em média e o outro tá em soma. Não foi em média aqui. É o mesmo gráfico. Mas qual que tá me chamando mais atenção? O gráfico de área. Pelo menos para mim. Né? Porque eu vejo mais uma dimensão da coisa toda. Isso significa que eu não vou usar o gráfico de linha? Não, nada a ver. Eu vou utilizar aquele que mais se encaixa dado o meu contexto. Né? Mas ele vai ser pintado, então ele vai trazer uma dimensão maior da minha informação. Outro não vai ser pintado. Em ambos os casos, eu posso colocar vários eixos Y. Então, olha lá. Então, eu trabalho com duas informações. Então, ele vai estar trabalhando com duas informações aqui. Aqui no meu gráfico de área, mesma coisa. Olha só. E daí ele vai estar pintando de duas cores diferentes, né? Consequentemente a isso, eu vou ter, ó, o gráfico de área empilhado. Então, ó, o gráfico de área empilhado é a mesma ideia que a gente viu ali. Só que agora é um em cima do outro. Então, olha só, um está em cima do outro, ó. Nenhum está abaixo de ninguém. E, novamente, eu vou ter o gráfico 100% empilhado. Então, agora ele está trabalhando com um percentual. Ok? Segue sempre a mesma ideia. Por isso que é legal quando a gente trabalha com gráficos, que quando a gente entende os três principais, a sua utilização, a gente acaba entendendo todo o resto.
Verdade, eu não fazia nem. Eu via esse tanto de gráfico e aí a gente fala, nossa, E será que parece tem que é que um bicho usar de 7 tudo? cabeças, não é? Hã? E parece ser Parece. um bicho de 7 cabeças. E é igual esse, o gráfico de barras mesmo, né? É o mesmo gráfico. Você só vai ver a melhor forma de demonstrar os dados, né? Exato. E não tem certo e errado, né? Você vai testando e vendo qual fica mais agradável aos olhos. Uhum. Um muito interessante é esse daqui, ó, o gráfico de faixa. Mesma coisa que o gráfico de linha. Exatamente a mesma coisa. Então, ó, eu vou ter aqui a data de coleta. Já vamos deixar ele em mês já. E vou colocar aqui o meu frete. Olha só. Ele me traz uma pintura da minha informação. Se eu coloco aqui o peso, por exemplo, ele vai trazendo outra pintura. Então, ele é esse gráfico de área. Então, ele tem uma inspiração muito grande com o meu gráfico de área. Só que Uhum. repare que ele tem colunas ao fundo. Uhum. Né? Então, ele auxilia Sim. também na minha visualização nesse sentido. Então, ó, tudo bem que aqui também não dá para eu ler nada, né? Mas olha lá, né? Então tem uma oscilação. Então ele vai criar uma faixa que una as minhas colunas, né? Então nada mais é do que unir coluna, né? Nesse caso aqui. Ok. Vamos ver onde que estamos. Tá, o gráfico de rosca. O que é esse gráfico de rosca? É o gráfico de pizza com buraco no meio. Tá? Uhum. Literalmente é isso. Eu não vou ter uma mudança além disso. Então, ó, um gráfico de pizza com um buraco no meio. De novo, tem diferença? Nenhuma. É zero a diferença. É Mas às visual. vezes o visual me agrada mais assim. E daí a gente vai ver também, Aline, que esse círculo aqui ele vai ser mudado. Então eu venho aqui na minha formatação. Opa. Eu esqueci. Aqui, espaçamento. Então eu posso diminuir ou aumentar. Né? Mas depois a gente vai aprofundar nessa questão da minha edição do gráfico. Tá. Beleza. O gráfico de funil. A gente já tá finalizando os gráficos, tá bom? Não, tá tranquilo. Os gráficos de funil. É que parece que fica muito repetido, né? Não, O mas que é esse gráfico de funil? O gráfico de funil também é um gráfico de proporção. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, frete. Então, o frete é o meu valor em estudo. Eu vou analisar o que dentro do frete? Vamos pôr o status. Então, nada mais é que um gráfico de proporção. E daí ele vai trabalhar como o meu maior sendo 100%, o meu menor, né, sendo proporcional, e ele vai trazer esse funil. Né? Então a ideia é literalmente de um funil, né, de ir afunilando a minha análise. Mas nada mais é, se a gente parar para pensar, que é um gráfico, vamos pôr contagem aqui, um gráfico de pizza, só que num outro formato. Né? Uhum. É uma diferença muito importante. Repare que eu tenho contagem e contagem distinta. O que é a contagem? A contagem eu vou contar todas as minhas informações. A contagem distinta, se tiver alguma coisa repetida, ele não vai contar duas vezes. Ele vai contar apenas uma vez, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Opa, então, contagem aqui ele está contando absolutamente todas as entregas. Então, quantas entregas eu tenho? 3.350. Para uma base de dados que possa trazer informações. Vamos Exemplo, supor que eu tenho uma base de caso. dados de venda de algum produto para cliente. Eu vou ter Uhum. clientes repetidos, talvez. Uhum. Mas eu quero saber quantos clientes eu tenho. Então a gente faz isso. Uhum. Aí você não põe um distinto, você põe o outro. Exato, exatamente. Uhum. Tá. Então, esses são os gráficos principais. Tá? No geral, mentira, tem mais esse daqui, ó, TripMap. TripMap, mesma coisa, ele vai seguir a mesma lógica do meu gráfico de pizza, porém, ele vai ser quadrado, né? Então, os valores que eu vou estar analisando e o meu status. Então, ele é quadrado. De novo, eu vou utilizar o que for melhor para o meu contexto. Nossa, mas ele é muito carregado. Você já viu ele Eu sendo acho ele... usado? Já. Ele é bem usado na realidade, mas eu não gosto dele.
Aí, particularmente, eu não gosto dele, mas ele é bem utilizado. Porque ele é diferente, né? A gente tem algumas pessoas que têm muita mania de querer utilizar coisas diferentes. Seja para dar a sua cara, seja para dar uma personalidade diferente, mas acaba que ele acaba sendo utilizado, sabe? Mas eu, particularmente, não gosto, sendo bem sincero. Tá, esses aqui são os principais, que eu acho que você vai ter mais recorrência de uso. Tá? Todos esses aqui, você vai poder utilizar em algum momento ali. Agora eu vou estar te mostrando alguns gráficos que a gente utiliza um pouco menos. Eu vou abrir uma nova página aqui, ó, então é só clicar em nova página. Que vai ser o gráfico de cascata. Então, o que é esse gráfico de cascata? Então, repare que eu tenho aqui, ó, categoria, divisão, eixo X. Eixo Y, né, perdão. Então, eu tenho aqui, ó, o meu frete, que é o meu valor, ele vai ser o meu eixo Y. A minha categoria, vamos colocar o estado-destino. Olha aqui que coisa interessante que ele faz. Em vez de ser soma, vamos por média. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está, nada mais, nada menos que somando as minhas informações. Então, Sergipe vai de 0 a 600. Ceará, ele começa de 600 e sobe mais 554. Então, um vai começar onde termina o outro e vai subindo o seu valor. Qual que é a ideia disso? Eu chegar em um total. Então, nada mais é aqui, Aline, a ideia é o quanto cada um dessas minhas categorias em análise contribui para a composição do meu total. Entendi. Vou colocar aqui, por exemplo, status. Então, ó, o que mais está contribuindo para o meu total é o entregue, depois trânsito, depois agendado e por aí vai. Se eu tiver um valor negativo, ele vai aparecer também negativo, ele vai reduzir essa minha informação e vai ficar em vermelho. Okay? Onde que ele é utilizado? Ele é muito mais utilizado em ambientes específicos, por exemplo, que eu consigo me lembrar aqui agora, vai ser análise de mercado de ação. Então, pra gente, assim, vai ser pouco usual. O gráfico de dispersão. Esse daqui, então, acredito que você nunca vai estar utilizando. Mas o que é ele, né, pra gente entender? Por exemplo, aqui eu vou ter o frete como o meu valor utilizado. Meu eixo Y vai ser o meu estado, meu eixo X, perdão. Opa. Removo esse valor de todas as vezes. Acho que a gente não vai ter dados suficientes para... mais ou menos. Não era isso que eu queria, não, mas beleza. Por que que ele começa a dar erro? Porque olha aqui, ó, ele é um gráfico de dispersão. Então ele vai estar colocando pontos, nada mais, nada menos que pontos. Mas onde que ele é utilizado? Pra gente aqui, sendo bem sincero, não faz sentido isso. Porque ele está colocando pontos onde ficaria a coluna, por exemplo. Ó, se eu mudar a coluna, a minha coluna ficaria naquela altura, né? Mas por que ele põe ponto e por que eu usaria isso? Basicamente, ali, isso daqui é muito utilizado na probabilidade, para fazer análise probabilística de regressão, por exemplo. Tá? Então, na estatística, isso aqui é usado demais. Só que aqui na ciência de dados eu não tenho nem informação que possa utilizar desse conteúdo, né, desse tipo de gráfico. Por fim, nós vamos ter os gráficos de mapa. Eu tenho 3 gráficos. O gráfico de mapa, o gráfico de mapa coroplético e o gráfico de mapa de formas. Cada um deles vai ter uma especificidade. Então, por exemplo, o gráfico de mapa, ele vai pedir a minha localização. Latitude, longitude, vai pedir isso. Eu não vou ter, né, sempre. Isso é muito específico. Então, qual que a gente acaba utilizando com maior frequência? O gráfico de mapa coroplético. O nome é esquisito, mas ele é bem fácil de utilizar. Ele vai pedir a localização, legenda e latitude.
ele pede as mesmas informações, só que a localização dele, a leitura é mais fluida. Em que sentido? Eu posso pegar aqui o estado destino, colocar aqui em localização. Olha lá, Ah, legal. ele já achou os estados. E daí, vamos ver aqui, ó, legenda. Vamos pôr aqui o frete. Ó, só que aqui ficou horrível, né? Vamos... depois disso daqui, a gente tem que fazer as configurações, né, dele melhor. Porque daí a gente vai configurar, por exemplo, né, só para resumir já, porque aqui ele está me trazendo, ó, a cor dado o meu valor. Mas daí eu vou configurar de quanto mais frete tiver para aquela região, mais escura vai ficar a minha cor. Né? E depois a gente vai estar fazendo a configuração. O mapa normal, ele vai trabalhar com a mesma categoria, só que ao invés de fazer por cores, ele vai estar fazendo por bolhas. Então, estado. E daí eu tenho aqui, ó, tamanho da bolha. Vou pôr o frete. Olha lá. Então, os estados com maior frete, maior bolha. Certo? É muito legal. Isso aqui chama uma atenção que você não tem ideia. Você apresentar isso para uma diretoria, brilha o olho. Porque para eles isso aqui é bizarro. Tá? Isso por experiência que eu já tive, né? Não que talvez na sua empresa, não. Mas aí é que tá. Por exemplo, aqui eu pus estado. Mas eu vou colocar uma cidade. Olha só. Até cidade ele identifica. Então se eu... Vou colocar ele em modo de foco aqui. Então, por exemplo, se eu dou zoom, ele vai, ó, Ribeirão Preto, Uberlândia, Belo Horizonte. Ó, aqui eu tenho 3 cidades, ó, Nilópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo. Então, ele abre o mapa mesmo, né? É um mapa, exatamente. E daí você vai ver aqui, por exemplo, a configuração de mapa, ele está rodoviário. Mas eu posso pôr um aéreo. Posso colocar... daí esse aqui já não chama mais atenção, porque daí é o escuro, é o claro, é a escala de cinza e o rodoviário. No geral, a gente sempre vai estar trabalhando ou com o rodoviário ou com o aéreo. O aéreo ficou legal também. Problemas, prós e contra. Ele é muito bom. Só que, por exemplo, eu já teve base de dados que eu trabalhei, eu estava trabalhando com um aluno que ele trabalhava na área do café, e daí você vai ter muitas cidades produtoras do café e cidades assim não tão conhecidas, por exemplo. Uma das cidades, por exemplo, ele jogou aqui no meio dos Estados Unidos. Nossa! Né? Então, não necessariamente ele vai acertar a cidade. Mas você pode trabalhar por estado, pra você poder diminuir esse... Não, por estado o risco é zero. Por estado o risco é zero. Mas, por exemplo, a minha cidade, ela tem 20 mil habitantes, a cidade de onde eu venho. Chama Tambaú, fica próximo a Ribeirão Preto. Fica nessa região aqui. Especificamente aqui. aqui. Ela tem 20 mil habitantes e o Power BI identifica ela, para você ter uma ideia. Não é uma cidade conhecida, não é uma cidade famosa, mas o Power BI identifica. Isso vai acontecer, esse erro, quando, por exemplo, cidades do Brasil que, vamos supor, vai ter uma cidade nos Estados Unidos com nome parecido, uma cidade no Chile, na Europa. Então, às vezes, ele vai identificar nomes parecidos e vai transpor para cá, né? Mas, no geral, esse erro não acontece sempre, mas pode acontecer, é sempre bom alertar. Né? Alguma dúvida? Não. Tem que estar imaginando onde que eu vou aplicar esses gráficos. É muita coisa, né? Mas aí é que tá. Esses dois aqui, raramente... esses aí eu não penso em... Não tive visão, não. Os outros eu já pensei. Agora, o mapa é muito interessante. Para recebimento, esses aqui né? você trabalha bem. Esses aqui você vai trabalhar bastante mesmo. Não digo com todos, mas com a maioria deles. Bom, Aline, pela hora a gente finaliza aqui. O que eu gostaria de fazer na sexta-feira? Pegar esses gráficos, mas você vai ver, né? Eu vou pegar o gráfico de coluna
porque ele é um gráfico que tem maior forma de formatação, tá? Uhum. E vou destrinchar tudo que a gente pode fazer nele. Então, eu vou destrinchar todo tipo de formatação que eu vou estar fazendo nesse gráfico. Uhum. Depois, eu vou estar transpondo para o gráfico de pixel, o gráfico de linha, tá? Certo. Para a gente Tá. aprender a formatar e estar trabalhando com eles. Bem? Uhum. Mas, no geral, esses são os gráficos que a gente vai estar utilizando no nosso estudo. Beleza. Espero que você tenha gostado dessa aula, Ó. por mais que é uma aula muito grande, né? Não é complexa, mas grande, né? Não, mas é isso aí mesmo que eu estou buscando, é começar a entender, claro que isso aqui, como tu diz, é o básico do Power BI. Depois tem configurações e várias coisas que dá para brilhar o olho depois, né? Eu encantei com isso, mas futuramente eu posso apresentar algo bem melhor, né? Ah, não, Mas isso é isso mesmo que eu daqui estou é um gráfico buscando, bruto, né? né? Sem formatação nenhuma, né? Uhum. E Mas é isso aí digo para mesmo. você também, Galine, o dado é maravilhoso quando a gente trabalha. Por quê? Com muito Imagina. pouco, a gente pode tirar muita informação. Uhum. É claro que quanto mais informação, eu posso estar trabalhando melhor. Mas quando a gente Uhum. aprende a trabalhar com dado, a gente consegue extrair muito do pouco. E isso é muito bacana. Né? Uhum. Mas é Tá bom. isso. Até mais, Aline. Muito obrigado. Eu, Pode falar, desculpa. eu, eu queria ver se eu posso te mandar depois. Esses dias eu precisei fazer um PROC veio, eu não consegui de jeito nenhum. Mas aí depois eu fiquei pensando.